Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Oh, Deus amado, o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo que precisamos. O Senhor é o nosso sustento. O Senhor é o nosso alimento. Queremos nos alimentar de Ti nesta noite. Queremos que a palavra se torne viva dentro de nós e que possa nos transformar, possa gerar em nós a Tua porção, Senhor. Para cada um aqui nesta noite, Senhor, o Senhor tem algo específico, o Senhor tem uma porção específica e que assim seja, que saiamos daqui alimentados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo passado nós vimos que não somos tão bons quanto pensamos. Falamos sobre pecado. E muitos vieram aqui na frente, se ajoelharam, se prostraram. Foi uma palavra dura. Então, já que no domingo passado foi mordido, hoje vai ser assoprado. Então, graças a Deus, o Senhor fala conosco por um processo. E hoje nós precisamos aprender que Deus, Ele é melhor do que nós achamos. Porque estar no Evangelho é justamente isso. É você se aprofundar cada vez mais em quão miserável e desesperado você é. Mas ao mesmo tempo, porque só isso gera depressão profunda. Mas ao mesmo tempo, enquanto nós fazemos isso, nós descobrimos ainda mais a grandeza, a maravilha, a excelência do Senhor. E aí nós vamos caminhando neste amadurecimento, nesse crescimento, e isso vai gerando em nós uma visão mais profunda e mais próxima da cruz. Amém? Então que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais a respeito de Deus. E o livro que eu quero que você abra é a Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós estaremos lendo, capítulo 3, da carta de Paulo aos Romanos. Esse texto é um texto muito importante, onde ele fala a respeito da justificação. E nós então hoje, em nome de Jesus, estaremos falando um pouco a respeito disso. Romanos 3, de 19 a 22, está escrito o seguinte: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. E lá no versículo 27 e 28, diz assim: será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Glória a Deus. Amados, esse texto fala a respeito da justificação pela fé. De que quando nós temos fé em Deus, nós somos justificados. No versículo 19 e 20 está escrito o seguinte: nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Em outras palavras, a lei serve para aqueles que estão debaixo da lei. Aqueles que não conhecem a lei, aqueles que estão
Em outro lugar, eles são fora da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, o único que nos julga. Pois ninguém é justificado por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que todas as pessoas saibam que são pecadoras. Amados, quando Deus livrou o povo do Egito e o levou para o deserto, o Senhor levou Moisés a estar na presença dele. E quando ele esteve na presença do Senhor, o Senhor deu a ele as tábuas das leis. 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos foi estabelecida 613 leis. Eu falei para vocês um pouquinho sobre isso domingo passado. Dessas 613 leis, 365 leis eram a respeito do que não se podia fazer. E 248 a respeito do que se podia fazer. E o povo hebreu vive até hoje, os que têm o seu relacionamento com Deus, esperando ainda o Messias, vivem debaixo destas leis. Estas leis foram as primeiras leis no mundo. Foi estabelecido o primeiro conjunto de leis. E essas pessoas então buscaram, se esmeraram, se esforçaram em viver debaixo destas leis. Mas o texto está dizendo para nós que estas leis foram criadas por Deus para que as pessoas soubessem que são pecadoras. O que isso está falando com a gente? Está falando que essas leis foram criadas para mostrar que são impossíveis de serem cumpridas. Parece uma coisa doida, né? Mas é isso mesmo. Porque as pessoas precisariam da misericórdia de Deus. E é por isso, meus amados, que até hoje ninguém consegue permanecer inocente. Nós não conseguimos permanecer inocentes por nós mesmos. Não há um justo sequer, não há uma pessoa sequer que possa bater no peito, dizer para o infinito e além, como nós brincamos, e dizer: eu estou resolvido porque eu sou uma pessoa boa o suficiente. Eu sou uma pessoa correta o suficiente. Não, não existe. 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, já estamos pecando com a mentira. É o que o texto está dizendo para nós. Pastor, peraí, então agora o senhor está fazendo uma confusão na minha cabeça. Como assim? O senhor está falando que eu sou pecador? A definição de pecador, na palavra de Deus, é aquele que vive na prática do pecado. Quando eu e você vivemos na prática do pecado, isso é prova viva de que Deus não está em nós. Porque quando Deus está em nós, nós largamos a prática. 1 João também 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive no quê? Na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente, porque é nascido de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Viver pecando, a prática do pecado, quando eu e você somos nascidos de Deus, o pecado ele não é mais a via principal. O pecado não é mais o percurso natural que nós traçamos, não é mais o nosso trajeto, mas ele se torna um desvio de percurso, porque quando nós pecamos, nós desviamos do nosso percurso natural, devemos nos arrepender, correr para os pés da cruz e voltarmos o mais rápido possível para o percurso natural. Amém? Tem alguém aqui?
Então, amados, o pecado ele não é mais a nossa via principal. Porque viver na lei significa ser capaz, ou melhor ainda, ser digno de se reconectar com Deus sem Jesus. Porque é exatamente isso que o judeu está tentando até hoje. Viver na lei é se encontrar digno pela própria força, pela própria capacidade de se relacionar com Deus. E amados, espero que você já saiba disso, mas se não sabe, fique sabendo, isso é impossível. Isso é impossível. Versículo 21 continua dizendo, em Romanos 3, mas agora, Deus já mostrou que o meio pelo que Ele justifica as pessoas não tem nada a ver com a lei. Amados, tem alguma coisa a ver com a lei? Tem o que a ver com a lei? Nada. Nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus julga as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Deus julga as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Como Ele trata todos os que creem? Por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Então o que nos justifica é Cristo. Deus assentado no seu trono, como juiz, esperando o dia do julgamento. Nenhum de nós temos a capacidade, por nós mesmos, de nos achegarmos a Deus. Porque nós já estávamos condenados. Nós já nascemos da semente pecaminosa. Eu e você podemos pegar um bebê pequenininho e olharmos com todo amor e carinho. Este bebê nasceu pecador. Porque ele vem de uma semente do pecado. E ele nasce, e ele cresce, em algum momento ele vai ter que tomar uma decisão que vai ser de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus é aquele. Deus estava olhando para o homem e dizendo como vai ser feito para que este homem volte a se relacionar comigo. Eu tenho duas escolhas: ou eu acabo com todos eles e começo de novo, ou eu, como juiz, que não volto atrás com a minha palavra, vou ter que tirar algo de mim mesmo para pagar o preço por esta pessoa. E nós entendemos isso quando nós vivemos uma vida credibilizando as pessoas. Um exemplo muito legal para a gente pensar nisso e entender um pouco mais é quando nós resolvemos credibilizar as pessoas. Por exemplo, vamos supor que exista um João que trabalha em uma farmácia. Ok? Essa pessoa não existe. Esse lugar não existe. Estamos dando um exemplo aqui. E você ouve falar a respeito deste João, e você ouve o seguinte: poxa, esse João é uma pessoa incrível. Esse João é um ótimo pai de família. Esse João é um homem de referência. Ele ajuda as senhoras a medir a pressão quando vão na farmácia. Este João é um homem que dá emprestado e não pede de volta. Este homem é incrível, ele só precisa se converter, né? A gente ouve de vez em quando essa expressão, né? Só falta se converter, porque a pessoa é fantástica. O que você está fazendo para com esta pessoa? Você está aceitando ela, você está justificando ela pelos valores morais e éticos que ela tem. Essa pessoa, ela é justificada por você para a humanidade. Você diria sim por ela: eu coloco a minha mão no fogo por ela. E essa pessoa então, ela é justificada por você. Ela está dizendo, você está dizendo: olha, aquela pessoa é do bem, aquela pessoa é inocente,
aquela pessoa ali, ela não é culpada de nada. Ela tem tudo de bom e eu posso recomendá-la. Veja só que coisa. E é como se Deus fizesse a mesma coisa conosco. E Ele dissesse assim: olha lá o Jonathan, eu coloco a minha mão no fogo por ele. Ou melhor, eu coloco o meu filho numa cruz por ele. E aí Deus resolve nos justificar, nos dando o seu próprio filho para morrer por nós. E a proposta é tão simples que nós conseguimos complicá-la. Porque a proposta é crer. Meu amado, minha amada, é crer. Basta crer. Não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver com mérito próprio, não tem nada a ver com esforço, não tem nada a ver com trabalho, basta crer em Jesus. O problema é que nós estamos constantemente vivendo esta realidade de justificação no meio de nós. Estamos constantemente decidindo e fazendo diferença das pessoas. Dizendo, olha, aquela pessoa lá é uma pessoa boa. Olha, aquela pessoa lá não é uma pessoa boa. Cuidado, não vá fazer negócios com aquela pessoa. Olha, aquela pessoa vai lá porque vai dar tudo certo, já fiz, deu certo. E nós estamos o tempo todo justificando, aceitando ou não pessoas. Justificando ou não pessoas. E o texto está ensinando a nós, é assim que Deus trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Deus julga as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus. Não existe diferença se ela faz, ou se ela não faz. Um exemplo perfeito para nós são os ladrões na cruz. Jesus estava crucificado, sendo crucificado. E ele olha para aquele homem que ele não conhecia, não tinha feito nada, não deu tempo dele descer, fazer nenhuma caridade, nenhuma obra, fazer nenhum esforço, nenhum sacrifício, provar para alguém que ele tinha se arrependido, e Jesus diz, certamente estarás comigo hoje. Por quê? Porque ele creu. Porque ele creu. E a dificuldade que nós temos, e nós mesmos acabamos criando leis, como se Deus medisse através dela. Nós mesmos acabamos criando leis. E sabe o que nós fazemos quando isso acontece? Ao invés de nós vivermos uma justificação pela fé, somos justificados porque cremos em Cristo, nós vivemos uma fé pela justificação. Nós cremos na justificação, nós cremos na aceitação que nós podemos gerar para Deus, para Ele se achegar a nós. E aí todo o nosso esforço vai em cima de tentar agradar a Deus para que Ele nos aceite. É quando eu entendo que eu tenho acesso a Deus, quando eu estou preenchido das aceitações que me baseio. Não, eu sou de fato uma pessoa boa, por isso que Deus me ama. Eu consigo de fato provar que eu não estou mais pecando, por isso que Deus me ama. Meu amado, Deus te amou antes de você nascer. E quando você nasceu e colocou o pé na jaca, Ele continuou te amando. E quando você se entregou para Ele, Ele continuou te amando do mesmo jeito. O fato é que hoje você o reconhece. E por reconhecê-lo, você é aceito. Tem alguém aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo falado aqui? Então nós precisamos desconstruir estes méritos. Nós precisamos desconstruir estes propósitos de sermos aceitos. Porque eu preciso te dizer nessa noite, você não é aceito por quem você é. Você é aceito porque você o reconhece como seu Senhor e Salvador. Eu estava conversando com uma pessoa, há um tempo atrás, sobre religião. E no ato em que nós começamos a conversa, a pessoa já começou a falar das obras dela de caridade.
E eu nem perguntei a respeito das obras de caridade, eu tinha perguntado como que era o relacionamento dela com Deus. Porque ela precisava provar para mim de que ela estava fazendo alguma coisa para merecer aquilo que Deus estava dando para ela. E amados, isso tá inserido dentro de nós de um jeito tão sutil, tão sutil, tão sutil, que quando nós passamos por uma crise é quando nós percebemos. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa e nós nos sentimos vazio e dizemos, poxa vida, eu deveria fazer mais. Poxa vida, eu deveria me envolver mais. Poxa vida, sim, isso tudo é verdade, mas isso não te garante uma cadeira especial ao lado de Deus. Porque o que Deus poderia fazer por você, Ele já fez e fez muito bem feito. Ele entregou o Filho dele num madeiro pela tua vida. E hoje eu quero 7, 8, 9 falar a respeito de 9 justiças ou 9 aceitações que nós podemos nos basear para acharmos que somos aceitos por Ele. A primeira aceitação, ela pode ser baseada, aqui são exemplos, amados, não são só estas, podem ser várias outras, e você provavelmente vai ouvir do Espírito Santo sussurrando aí no teu ouvido, em nome de Jesus nessa noite, algumas coisas que você precisa desmontar aí dentro de você, em nome de Jesus. A primeira aceitação baseada na diligência. Quando eu penso, eu sou um trabalhador dedicado, Deus irá me aceitar por prover a minha casa de forma tão abundante. Não, eu trabalho, eu suo a camisa, eu chego em casa e eu entrego o pão nosso de cada dia ali. Não é nem Deus que está dando, sou eu mesmo que estou dando. E por causa disso, Deus me aceita, porque eu sou um trabalhador. A segunda aceitação, que nós mesmos nos baseamos, é a da família. Quando nós pensamos assim, e amados, isso aqui são coisas sutis, são coisas que estão dentro de nós, e em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja trazendo à tona aí, no teu coração hoje, em nome de Jesus, se tiver que desmontar, vai desmontar e que o Senhor faça a obra dele, amém? A segunda é na família. Quando eu digo eu faço o meu papel de pai ou de mãe muito bem, estou me saindo muito melhor do que os pais que não conseguem controlar seus filhos. Estou fazendo o meu cultinho dentro de casa e é uma bênção. Amados, isso tudo é uma bênção, mas isso não é o preço que você paga para Deus te amar. Não é. Talvez você esteja escondido nessa aceitação. E o Senhor quer te livrar dela em nome de Jesus. Não é para você deixar de fazer essas coisas, mas é aonde que você coloca o teu orgulho nisso, para o Senhor receber de forma saudável. E nós vamos concluir depois. A terceira aceitação é quando ela é baseada na teologia. Eu conheço mais a palavra de Deus do que a maioria. Então eu estou bem na fita com Deus. Eu conheço muito bem a palavra de Deus, as pessoas não conhecem tanto quanto eu. A quarta aceitação é quando ela é baseada na agenda. Eu sirvo muito mais do que os outros, tenho a minha agenda cheia de atividades de Deus, eu não saio da igreja. É claro que Deus me ama, eu não saio da igreja. Mentira do diabo. Deus não te ama por causa disso não. Tem gente enfiada na igreja que não tem relacionamento nenhum com Deus, porque está dentro da igreja o tempo todo. Quando as minhas aceitações elas são baseadas nas obras de misericórdia, essa é boa. Eu me preocupo com os pobres e necessitados como todos da igreja deveriam, por isso eu sou melhor do que eles. As obras, porque eu consigo ver, eu consigo tocar, eu consigo apalpar, eu consigo ver o quanto eu estou me dando nelas, por elas. Aquela sensação boa de ajudar alguém, né, que te enche.
aquele peito de pomba. Amado, por que você está fazendo elas? É para você se sentir aceito por Deus? Justiça baseada nas regras. Eu não peco como a maioria peca. Ah, pastor, eu não escuto música do mundo, eu não assisto Friends, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu não faço essas coisas mundanas, seculares. Não estou falando para você fazer. Eu estou falando para você. Vocês estão entendendo, amados? Quando nós estamos construindo, fundamentando através destas coisas, nós estamos descartando a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos descartando a pessoa de Jesus Cristo porque nós estamos dizendo: eu sou capaz de me aproximar de Deus sem a pessoa de Jesus. Justiça baseada nas finanças, no dinheiro. Não, eu administro muito bem o meu dinheiro, não tenho dívida, eu não sou impulsivo nas minhas compras, como muitos crentes que eu conheço por aí, que eu não vou citar nomes. E eu dizimo desde o dia que eu nasci. Oh, Deus. E aí acontece alguma coisa nas finanças, dá aquele chacoalhão e você fica mal. E a primeira coisa que você chega para Deus, né, na tua crise: eu dizimo, Senhor, por que está acontecendo isso? A gente não pode se esquecer, meus irmãos, daqueles que morreram por nós nas piores condições. E Deus estava preocupado com eles? É claro que estava. Mas o reino de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos olhar com os nossos olhos e sentir na nossa pele. É muito maior do que isso. Quando as minhas aceitações são baseadas na tolerância, sou uma pessoa compreensiva e respeitosa para com aqueles que não concordam comigo. Aliás, eu sou muito parecido com Jesus nesse ponto. E a última aceitação que eu posso me basear é a aceitação do sacrifício. Eu já abri mão de muito mais coisas que os meus irmãos à minha volta. Aliás, eu os acho muito materialistas. Porque eu sacrifiquei tudo que eu tinha. Ai, ai, ai. E aí, primeira crise que vem, você vai lá e fala para o outro: pô, eu dei tudo aquilo lá e olha o que aconteceu, ó. Você deu para homem, né? Se tivesse dado para Deus, não teria falado. Amados, se estas coisas nos fazem sentir superiores aos outros, nós estamos as colocando como meio da nossa salvação. Nós estamos deixando Jesus lá longe, dizendo que crer nele não basta. É preciso trabalhar arduamente, fazer, e ser, e se tornar. É porque o problema é que é muito simples, sabe? É muito simples, e a gente precisa complicar para fazer sentido. É muito simples. E aí Paulo escreve no versículo 27, será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? Desses motivos aí que eu falei, pode escolher um. Será que você tem motivo para ficar orgulhoso? Será que você é tolerante ao ponto de se sentir orgulhoso disso? Ou será que você faz obras sociais ao ponto de se sentir orgulhoso disso? Será que você tem uma família perfeita de capa de margarina, de propaganda de margarina, e você se sente orgulhoso disso? E esse orgulho gera em você uma justificação? Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum.
De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. Amado, não é. Tem alguém aqui? Não é. Não é. Pelo que é então? É porque cremos em quem? Em Cristo. Cremos em Cristo. É porque cremos em Cristo. Amados, basta crer em Cristo. Basta crer em Cristo para você ser justificado. Não é um bicho de 7 cabeças. Creia em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é justificada por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Não por fazer alguma coisa que preste. Não por fazer algo que você tenha orgulho daquilo. É porque nós cremos em Cristo. Cristo pagou o preço para você de pagar o preço, ou tentar pagar o preço, que você nunca vai conseguir. Se renda a Cristo. E sabe o que acontece quando isso se torna rema para nós? Quando isso se torna real para nós? Sabe o que acontece quando eu creio que Cristo foi o meio pelo qual eu me voltei para com Deus? O meu amor por Cristo se aprofunda. Porque enquanto eu estou tentando encontrar meios de provar para Deus que eu sou digno da presença dEle, Cristo não é tão importante para mim. E é por isso que Ele fica de lado. É por isso que a gente não consegue fazê-lo Senhor e Salvador da nossa vida. Porque não precisa. Ou, melhor, a gente acha que não precisa. Mas quando nós nos rendemos aos braços de Cristo e dizemos: Cristo, o Senhor é a única coisa que me resta. O Senhor é a única ponte desse abismo gigantesco e longo e profundo entre eu e Deus. Sabe o que nós fazemos? Nós nos entregamos por completo. E quando nós nos entregamos por completo, de fato, nós buscamos a fazê-lo Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus não te torna justo. Deus não te torna justo. Ele te declara justificado. Nós permanecemos injustos, justificados. Injustos, justificados. E essas duas palavras vão trazer uma profundidade de evangelho que você não imagina. Porque quando eu digo que eu permaneço injusto, eu estou dizendo que eu não sou digno. Mas quando ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu sou justificado, eu estou dizendo: foi assim que Ele quis. Eu não sou digno, mas foi assim que Ele quis. Eu não fiz por merecer e nunca farei, mas Ele me ama. Eu não presto, mas Ele se derrete por mim. Eu só dou com a cara na parede, mas Ele entregou o seu Filho pela minha vida. Amados, quando nós entendemos que somos injustos, justificados, a cruz se amplia de um jeito na nossa vida que nós não conseguimos nem imaginar. Porque tudo que nós achamos que é por merecimento cai por terra. E deve cair por terra. Deve cair por terra. Poxa, pastor, mas e aí? Então eu vivo desse jeito mesmo? Vou levando. Não, você não vai levando, porque quando você o ama, quando você ama Cristo e você o conhece, a partir de amá-lo, a partir de se entregar a Ele, aí você vai viver
o desenvolvimento da sua salvação. Aí você vai em busca da tua santidade. Aí as coisas vão fazer sentido para você, porque você vai olhar para Cristo e vai falar: Cristo, se o Senhor me deu uma eternidade, o que eu posso te dar? Se o Senhor se entregou para mim, o que eu preciso entregar para o Senhor? Porque é pelo amor que você tem por Cristo que você deve gerar frutos. Agora, o problema é quando Cristo está de lado e a gente fica tentando gerar frutos por nós mesmos. Faz sentido? Ame a Cristo. Ame a Cristo. Conheça-o. Descubra quem Ele é. Se envolva com Ele. Gere um relacionamento genuíno com Ele. Porque isso será o suficiente para que o resto aconteça. Pedir perdão, se reconciliar, mudar de rumo de vida, pensar de um jeito diferente, reagir na sua família como cristão. Tudo isso é fruto de amar a Cristo. Ou deve ser fruto de amar a Cristo. Se você fizer com Cristo, sem Cristo, se você fizer sem Cristo, você nunca vai conseguir resultados que permanecem. Amados, isso é fundamental. Essa mensagem, esse texto de Romanos 3, é base da nossa vida cristã. E nós precisamos dessa base para que a gente faça o percurso correto. Porque se a gente deixa Cristo de lado, então não vamos nem ser chamado cristão. Deixa as leis de lado. Deixa as suas justificações de lado. Deixa as suas aceitações de lado. Deixa elas morrerem. Destrói elas. E ame a Cristo. Porque quando você amá-lo, aquilo vai nascer de um outro jeito, de uma outra forma, com uma nova cara. Nós estamos atrás de um evangelho genuíno. Nós estamos atrás de algo verdadeiro. Nós estamos atrás de algo que tem começo, meio e não tem fim. Nós estamos atrás de algo que precisa passar pelo processo correto. E se nós então entramos em uma loucura de querermos fazer para justificar, nós não somos justificados. Simples assim. Pastor, o senhor está sendo redundante a partir de agora. Eu sei, amado, mas é preciso que você entenda isso. Deus não exige nada para nos aceitar. Isso não é libertador? Deus não exige nada para nos aceitar. Eu vou continuar falando até você começar a reagir. Deus não exige nada. 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 Deus não exige nada. Queridos, Deus não exige nada. Você tem noção disso? Deus não exige nada para nos aceitar. Nos livra, Senhor, dessas leis que a gente mesmo cria. Eu quero ler Gálatas capítulo 5 contigo. Versículos 1 a 4, que diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres.
Queridos, essa liberdade aí é você se livrar das leis que você mesmo criou. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. E não se tornem escravos novamente. O que o texto está dizendo para nós? Que é possível ter uma experiência com Cristo e voltar a ser escravo. O que é voltar a ser escravo? É deixar Jesus de lado e se tornar merecedor de novo, pelo esforço próprio. E aí eu me torno escravo do meu próprio esforço para me relacionar com Deus. O texto está dizendo: continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. O que é a circuncidação? É o início de caminhar na lei de novo. Olha só, eu afirmo que se vocês deixarem que eles te coloquem de novo na lei, é o que Paulo está dizendo, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Se você começar a buscar justificação, aceitação pelas obras das suas próprias mãos, você vai estar dizendo que Cristo não tem valor para vocês. Repito isso mais uma vez. Graças a Deus eu não sou o único que estou repetindo. Repito isso mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Cadê o povo da graça? Cadê o povo da graça? Cadê o povo que está vivendo na época da graça? Cadê o povo que não precisa mais ser circuncidado? Ou circuncidado, tá certo, né? Somos nós. Somos nós. Você não precisa se tornar escravo de novo. Cristo te libertou, seja livre. Seja livre. Não precisa fazer nada por merecimento. Se fizer algo, pelo amor de Deus, faça porque o ama. Mas é preciso uma reflexão para dentro aí. É preciso meditar, encontrar a raiz dos motivos pelos quais você e eu nos movemos. A raiz dos motivos pelo qual nós nos movemos para o reino vai denunciar se nós reconhecemos a Jesus ou não. Por que é que você faz o que você faz? É para homem? É para você mesmo? É para Deus? Por que é que você faz o que você faz? A resposta única e aceitável é: porque eu amo a Cristo de tal jeito que é a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso fazer. É a única coisa que eu posso fazer. Se Ele me prometeu uma eternidade, se Ele me entregou um reino do qual eu não sou merecedor, se Ele me disse que eu vou andar em ruas, que eu vou pisar no ouro, que é só o começo, que isso é só o começo. Se Ele me entregou uma eternidade para descobri-la, a única coisa que eu posso fazer é servi-lo. Não tem mais nada, nada que preste, a não ser servi-lo. Mas isso tem que partir pelo amor que eu tenho por Ele, pelo entendimento que eu tenho a respeito de quem Ele é para mim. E Ele é o meu Salvador e mais nada. Eu não posso usá-lo como meu instrumento de prosperar. Eu não posso usá-lo como instrumento de ser bem-sucedido. Eu não posso usá-lo como instrumento de ter a alma curada e ter a autoestima de volta. Eu não posso. Ele é tudo para mim, não tem mais nada. Não há mais ninguém que me entregou uma vida eterna a não ser Ele.
E essa é a revelação que Deus está esperando do seu coração. Porque com essa revelação, meu amado, você pode entregar a tua vida para fazer aquilo que Ele talvez peça para você fazer. E você não vai fazer por merecimento, você vai fazer porque é a única coisa que te resta. Pastor, por que você virou pastor? É a única coisa que me restou. Não me restou mais nada. Porque eu amo Ele tanto, pelo que Ele fez por mim, que no meu entendimento, tá, queridos, aqui sou eu, não é você. Por favor, sou eu. No meu entendimento, não tem mais nada que eu possa fazer a não ser servi-lo 24 horas por dia. Não tem. E eu não estou falando que essa é a tua realidade, mas eu estou falando que é a minha. Foi a revelação que eu tive para mim. E eu não sou melhor do que você. Sou. Muito provável que seja pior do que você. Muito provável. Mas eu resolvi enxergá-lo como o caminho único. Não tem outro. A verdade única. Não tem outra. E a plenitude da vida. Que o Espírito Santo nessa noite possa te livrar das leis que você mesmo criou. Que você seja desmontado, se necessário, para ser remontado, reconstruído de novo. Que você leve a tua fé para a manutenção do Espírito Santo, bata lá na porta dele e diga: Espírito Santo, eu preciso de ajuda. Tem algumas coisas aqui na ordem errada e precisam voltar para a ordem certa, ou precisam ir para a ordem certa. E eu estou aqui nessa noite para isso. Espírito Santo, me ministra, me molda. Eu quero primeiro amar a Cristo. E depois é depois. Depois é depois. Porque eu sei que se eu crer em Cristo, eu serei salvo. Vamos ficar de pé, queridos, fazermos uma oração. Eu prometo para você que eu tentei assoprar hoje. Antes de nós orarmos, saiba que Deus é maior do que você acha que Ele é. Ele é maior do que você acha que Ele é. A obra de Cristo é maior do que você acha que ela é. Cristo é maior do que você acha que Ele é. A obra da cruz é maior do que você acha que ela é. E se nós nos aprofundarmos nestas bases, estas bases se tornarão um edifício alto e firme. Feche seus olhos, Pai amado, obrigado pela Tua obra, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado, Deus Pai, porque o Senhor resolveu nos justificar. Obrigado, Deus Pai, porque havia já algo definido. Já havia um veredito, e esse veredito era de que somos culpados. Mas o Senhor pagou o preço como juiz, pagando pelo bandido, enviando alguém de si mesmo, seu filho,
para morrer na cruz e nos declarar inocentes. Nessa noite, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha abalar as nossas estruturas de crença. Venha mexer naquilo que nós achávamos que era fundamento e na verdade não é. Porque nós sabemos que uma casa edificada na areia, ela não permanece. Senhor, em nome de Jesus, aquilo que nós colocamos no lugar da pessoa de Cristo na nossa vida, aquilo que nós colocamos no lugar e através do nosso esforço, através do nosso sacrifício, através das nossas ações, nós tentamos justificar, tentamos ser aceitos. Deus, em nome de Jesus, demole isso das nossas vidas, do nosso coração. Demole isso do nosso entendimento, Deus. Queremos somente crer em Ti. Deus, porque crer em Ti é poderoso. Porque crer em Ti é profundo. Porque crer em Ti, Senhor, é o suficiente. Oh Deus, crer em Ti é tudo, Senhor, para nós. Ou deve ser tudo para nós, porque não nos resta mais nada. Senhor Deus, não queremos jogar fora o valor precioso da cruz nas nossas vidas. Não queremos jogar fora o valor precioso de Cristo nas nossas vidas. Não queremos achar que devemos de fato nos tornar super-heróis, porque nós não somos e nunca seremos. Nós não somos e nunca seremos, Deus. Mas o Senhor em nós, aí é diferente. Oh Deus, mexe, Deus, com a Tua igreja. Senhor, eu oro para que ao longo dessa semana o Senhor esteja falando com cada um. Eu oro, Deus, para que ao longo dessa semana o Senhor esteja revelando e tratando no íntimo de cada um, para que nós possamos colocar o Senhor Jesus no lugar daquilo que está substituindo Ele dentro de nós. Em nome de Jesus, porque este trono é Teu e de mais ninguém. Este trono é Teu e de mais ninguém, este trono é Teu e de mais ninguém. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.